Então, começando aqui, entrou na história. É interessante, né? Antes de chegar lá em Lucas 2, eu queria começar com os primeiros versos do Evangelho de Lucas, onde Lucas se coloca ali, né? Fala para a gente entender o objetivo dele e como é que eu posso dizer? A fidedignidade, né? A fidelidade dele com relação aos tempos e às verdades que ele conheceu. Então ele começa dizendo assim no versículo 1 do capítulo 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, né? E eu estou grifando esse fatos, né? Me falaram que o vermelho é ruim aqui, né? Mas não tinha jeito, né? Estava tudo em vermelho, não dava para colocar um verde aqui, senão eu ia pensar que eu sou palmeirense e ia ser pecado, certo? Então não quero... Desculpa os palmeirenses aqui, né? Tem um palmeirense lá no fundo, assim, mas tudo bem aí, né? Tem mais aqui. Ih, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Então, os fatos, né? Relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Então, ele não estava falando ali de narrativas, ele não estava falando de teorias. Olha, chegamos à conclusão, né? Ele estava falando realmente de fatos. E é interessante, né, que ele fala, foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares, certo? Que estiveram lá, estavam vivos, viveram junto com Jesus, e Lucas foi um daqueles que foi entrevistar, provavelmente até Maria ele entrevistou e tudo mais, né? E servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Esse Teófilo, pelo que se conclui os estudiosos, né, mais do que eu, era um homem, provavelmente uma pessoa de muitas posses, um gentil, né, como se chamava, um não-judeu, que foi tocado pelo Evangelho, assim como a gente espera que todos vocês e nós sejamos, né? E ele foi tocado pelo Evangelho. E aí, logicamente, uma pessoa de posse e tal falou, o que é isso? Estão me enganando, estão falando alguma coisa, eu quero entender. Porque um judeu, quando se convertia, ele tinha toda a bagagem do Velho Testamento, que ele aprendia desde a escola, tudo mais. Mas como nós, né? Quando a gente chegou na fé, não sabia nada. Sabia alguma coisinha que a gente aprendeu quando criança, aqueles que vêm de origem católica, né? Fizeram primeira comunhão, aquelas coisas. Então a gente aprendeu alguma coisinha. Mas quem não vem desse pano de fundo, chega aterrissando, né, de paraquedas. Provavelmente seja o caso desse Teófilo. Então, Lucas resolve fazer o Evangelho e depois ele vai fazer também o livro de Atos nesse mesmo objetivo. Bom, por que estou dizendo isso? Porque no começo do nosso texto, o texto que a gente leu lá, né, Lucas 2, a partir do versículo 1, ele começa dizendo, naqueles dias. Naqueles dias. Então, Lucas está aqui narrando um acontecimento histórico. Então, quando você olha para as coisas da Bíblia, né, eu acho que a gente não tem tantas pessoas chegando agora, mas talvez você que nos veja pelo YouTube, talvez você está passando, esbarrou com esse nosso vídeo. E muitas vezes a gente tem, talvez por tanta coisa que a gente escuta, uma tendência de olhar para as coisas da Bíblia meio como se fosse um conto de fadas, né? Uma coisa assim, da carochinha, e não é, né? E Lucas está querendo dizer isso, claro, ele fala, naqueles dias, a gente não vai ler aqui, mas por curiosidade, depois você pegar o capítulo 3, aqui Jesus nascendo, né? Capítulo 3, Jesus já está grande, vai ser o começo do ministério de João, e aí ele vai ser mais específico, ele fala quem era, já não o outro imperador, né, o próximo, quem era o imperador, quem era o governador, quem era o sacerdote, o sumo sacerdote, ele dá toda a ficha, porque para em qualquer momento, se pudesse, um determinado momento da história, onde pessoas de carne e osso, né, viviam, casavam-se, davam-se em casamento, morriam, ali aconteceram essas coisas, ok? Então esse é o objetivo. Então ele fala, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o Império Romano. Eu queria só aqui chamar um pouco de atenção de você, né, para a gente ler as coisas de repente nunca parar para pensar. Esse César Augusto era o imperador, ele era já imperador desde o ano 27 antes de Cristo, né, e foi até 14. Então, toda a infância de Jesus, ele era o imperador.
E esse nome, né, César Augusto, no fundo, era um nome oficial dele, mas ele não tinha esse nome de batismo. O nome dele era Otávio, né? Otávio desceu, né? Não está aqui conosco, mas o nome dele ele era xará do Otávio, Caio Otávio Turino. Mas como ele foi, como se diz, adotado pelo tio avô dele, que era o Júlio César, daquelas histórias, né? Os mais maduros aqui lembram da história da Cleópatra, aquelas coisas, né? Aquele Júlio César, tal. E ele era o antigo, ele não era imperador. César Augusto é o primeiro imperador. Então esse nome Augusto foi um nome de honra dado pelo Senado. Augusto quer dizer magnífico, elevado, majestoso, venerável, sublime. E dentro daquela realidade romana, ele era quase como um deus, era considerado como um deus, tá? A gente vai explorar isso um pouco mais para frente, né? Mas entre grandes conquistas dele, ele foi tido como o melhor imperador que Roma teve, né? Ele conseguiu uma coisa que a gente vai falar um pouco da chamada Pax Romana, que era a paz. Em todo o reino ele estabeleceu, em todo o império ele estabeleceu ordem, né? As divisas, e dentro do reino você podia circular, lógico, né? Cheio de soldados, seja coisa, ordem ali na linha dura, mas tinha paz para você circular. Isso foi muito importante, como a gente vai ver, para o cristianismo poder ir, tá? Então, só que essa paz custava caro. Você ter forças armadas, a gente vê muito governo por aí totalitário, né? Normalmente eles têm muitas despesas, porque tem muito soldado, a ordem ali é na marra, né? As forças de controle e repressão. Tá? Então, o objetivo dele, por que eu estou falando isso? Que aqui ele tinha um objetivo que a gente vai explorar. Esse decreto que ele estava ordenando. E esse foi, e Lucas dá ainda mais um dado histórico. Ele fala, ele foi o primeiro recenseamento feito por Quirino, que era governador da Síria. E Israel pertencia à Síria nesse momento, né? Dentro lá, os estados de Roma, né? Síria era um deles e Israel era um pequeno pedacinho desse estado. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, que conclusão que a gente pode chegar disso aqui, né? Que César Augusto, portanto, era o grande imperador romano, ele usou o recenseamento como provável instrumento de arrecadação, certo? Então, motivação humana. Não sei se você... A gente está vivendo isso, né? Tão bacana, né? Pagar imposto quando você vê e tal, né? E aí fala que é interessante que naquele momento fala que ele cobrava uns incríveis 25% de tudo que as pessoas recebiam. E aí quando eu estava vendo, eu falei, eles não conheciam o Brasil ainda, né? Mas tudo bem, vamos em frente, né? Certo? Mas a motivação era humana. Mas Deus usa César Augusto como instrumento para que seu filho entrasse na história cumprindo as profecias. Amém? Então, os homens têm motivações humanas, mas Deus muitas vezes nos usa sem a gente perceber, para motivações divinas. E nesse caso ele tinha. Só para você saber, Miqueias 5, né, uma das profecias feitas 700 anos antes, né, fala assim, mas tu, Belém Efrata, ou seja, Belém, a cidade lá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, ou se você olhar na tua NVI, ele tem no rodapé lá uma tradução que eu acho que é a mais que as outras Bíblias usam, né? Almeida e tal, desde os dias da eternidade. Porque Jesus é desde o tempo da eternidade, né? João 1 fala disso, ok? Então, que perguntas nós podemos fazer disso daqui, né? Então, se tinha uma profecia que logicamente Deus deu para o profeta na época, que o nenê tinha que nascer em Belém, por que ele foi pegar uma menina lá do norte, né? Lá de Nazaré, não é Nazaré das farinhas, certo? Mas é Nazaré para poder engravidá-la e fazer isso aqui. Correndo o risco, de repente, se eles não soubessem da história, eles tinham que correr atrás para cumprir a profecia? Não, né? Mas, um dia, quando a gente estiver lá do lado de Jesus, com Deus Pai, quem sabe a gente possa perguntar para ele, né? Por que já não procurou um casal que morasse já em Belém? Ia ser tudo mais fácil. Mas Deus moveu
as peças para que isso acontecesse. Amém? Isso nos leva para o nosso segundo ponto. Ele entrou na história e ele moveu todas as circunstâncias, como essa do recenseamento. Amém? Versículo 4 a 5 diz: assim José também foi, ou seja, José cumpriu o plano de Deus. O plano de Deus funcionou, ok? Então, José foi para a cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. E eu fiquei pensando nisso, não sei se você conhece a história, mas Davi, ele teve 8 esposas. Ele obedeceu a Deus em tudo, era o homem segundo o coração de Deus, mas em algumas coisas ele não obedeceu tanto, né? E algumas ele se deu mal por isso. No final, até um filho quis matá-lo, né? A história está lá. Você vai ler lá em 2 Samuel. Mas Davi teve 8 esposas e 10 concubinas, segundo Samuel lá, tá? E 20 filhos desses relacionamentos. E já tinham se passado 1000 anos. Então eu imagino esses 20 filhos aí, 1000 anos se passaram, ele tinha muitos descendentes. É entendido, alguns falam que Maria também era dessa linhagem. Mas, logicamente, alguns continuaram, pegaram a linhagem e ainda o sangue azul fazia com que eles tivessem algum dinheiro. Mas certamente não era o caso de José e Maria. E eles vão para essa empreitada, provavelmente com muito pouco dinheiro. Normalmente as imagens, como essa que eu peguei aqui, né, que mostra uma Maria com certeza mais velha do que a Maria era, né, entre 14 e 16 anos, pelo que tudo indica, tá, num burrico. Mas a Bíblia não fala. A gente imagina, né, que ela é grávida e tudo mais, pelo menos um burrinho José conseguiu para que elas fossem. E esse caminho que eles fizeram era mais ou menos 140, 145 quilômetros. Tá? Isso as medidas de hoje, mas lógico que não tinha estrada, talvez alguns atalhos, talvez diminuísse um pouco, mas mais ou menos para a gente ter uma ideia. E esse cálculo que se faz é que uma pessoa normal poderia conseguir fazer isso em 3 dias, caminhando. Mas com Maria grávida, daquele jeito, né? Aquela necessidade, né, de descarregar o tanque muitas vezes, tal, que acontece com as nossas amadas quando elas estão grávidas, ele deve ter demorado 4 ou talvez mais dias para fazer esse caminho aí, tá? Mas eu estou apresentando isso a vocês, essa tese, né, que Jesus moveu circunstâncias. Por quê? Porque ele fez muito mais do que isso, ok? Então, Gálatas, Paulo fala disso de uma forma interessante. Ele fala assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Deus moveu a história, moveu as circunstâncias para que isso acontecesse. Mas o que é essa plenitude do tempo? Né? Tempo certo, como falam algumas versões, ok? E você, se tem boa memória, você tem mais tempo de igreja, você vai lembrar de um quadro que eu já mostrei algumas vezes, e eu quero pôr só do pano de fundo para saber de tudo que Deus providenciou ao longo do tempo, para que aquele fosse o momento perfeito para Jesus nascer, ok? E o povo judeu, ele criou um povo, pega a história do Egito e tudo mais, né? Desde Abrão, de ti sairá uma nação e tudo mais, e vocês, com essa nação vocês abençoarão todas as nações da terra. A própria nação judaica, onde Jesus nasceu, era um terreno firme para ele começar o ministério dele, ok? Também uma palavra feia aí, né? Diáspora, não sei se você já ouviu, dispersão. Aqueles que a Babilônia, né, tinha levado para a Babilônia, depois eles acabaram ficando, eles ficaram 70 anos fora de Israel, e quando eles voltaram para fazer o segundo templo, na verdade poucos voltaram. Aqueles que tinham a sua lojinha, tinha a sua vida, já tinha a segunda geração de filhos, netos já lá na Babilônia ou em qualquer outro lugar, acabaram ficando. Então isso, no fundo, Deus usou isso como um terreno, um tecido, onde o Evangelho depois pôde circular de uma certa forma tranquila, certo? Tanto é que Paulo, quando ele chega na cidade, o que ele vai procurar? Uma sinagoga. Sinagoga, o que é? Um lugar onde tem
um número mínimo, né, de judeus para criar lá como se fosse uma igreja, certo? E dali, então, Paulo vai pregar nesses lugares, ou seja, tinha judeus na maioria dessas cidades, pelo menos das grandes cidades. A língua grega também, né? Imagina se eles tivessem que sair de lá falando aramaico, só o hebraico tivesse que sair pelo mundo gentil, ninguém ia conseguir falar com eles. Mas o grego, na época, foi mais ou menos como o inglês ou o espanhol hoje, né? Que todo mundo falava, né? E então ficou fácil. Inclusive, por causa da diáspora, já tinha uma versão do Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido falar da Septuaginta. Septuaginta é uma Bíblia, é o Antigo Testamento em grego, né? Então ficava fácil para que essa coisa andasse. A própria Pax Romana, né? Ou seja, quando eles saíram, os que foram convertidos saíram, né? Quando teve opressão em Jerusalém, eles foram por todos os lugares, sem correr riscos, né? E também uma última coisa aqui, o anseio espiritual. Talvez isso seja uma coisa que esteja faltando no nosso tempo. Ou talvez não, porque não sei se você percebe. Você sente nas pessoas um anseio espiritual? Eu sinto. Só que o anseio espiritual que não leva a Jesus. E a gente vai explorar isso um pouco. Mas naquele tempo, as pessoas olhavam... Imagina um romano tendo que falar, agora tem esse menino aqui, sei lá, menino não, já devia ter uns 37 anos por aí, quando ele assumiu, o imperador, o próprio César Augusto, que a gente falou, ele fala, agora esse é o seu Deus. Vocês têm que prestar adoração. Mas tudo bem, pela força eu vou aqui me ajoelhar, vou fazer o que for necessário, mas para o meu coração, não muda nada no meu coração. Então essa ânsia tinha, e Deus então aproveitou. E no momento certo, na plenitude do tempo, Deus então trouxe Jesus. Amém? Mas aí, o texto segue, né? Lucas 2, versículos 6 e 7, fala, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedadeira. Será que Deus fez todo o resto, tudo isso que eu acabei de passar rapidamente aqui? E na hora, esqueci de uma coisa, que nem eu agora, né? Eu estava ali sentado para tocar, e normalmente eu chego, pego o meu notebook, já deixo ali nessa coisa ali, paradinha. Se dá tempo eu ligo ele, deixo só ele hibernando para ficar mais rápido de ligar, essas coisas. Aí de repente eu estou sentado lá para tocar, falei, meu Deus, nem sei onde está minha mochila, vai demorar. Aí, graças a Deus, providência, como Deus é soberano, Ele faz tudo, vinha a Vicky ali, ficou meio assim. Falei, Vicky, meu notebook, nem sei onde está. Procure a minha mochila, por favor, e põe ali. Ela, graças a Deus, fez, né? Tá? Essas coisas que Deus faz, até esses detalhes. Mas será que ali ele falhou? Será que ele cochilou ali, que nem eu, né? Esqueceu dessas coisas? Será que ele deixou esse ponto indescoberto? Chegou a plenitude do tempo, como não havia lugar decente para Maria, para ela nascer. E eu queria explorar isso nos próximos 2 pontos. O que foi oferecido? O que foi oferecido por todos, né? Voltando para o versículo 7, né, fala, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele ali. E é interessante, porque não sei se você sabe, tem uma regra bíblica, né, dos estudiosos, que fala, quando um texto é repetido muitas vezes, uma palavra é repetida muitas vezes, é porque Deus está chamando sua atenção, para você, olha, isso aqui é importante, né? E esse termo, numa manjedoura, ele é repetido, a gente vai ver na semana que vem, os pastores, né, o convite, porque aqui a gente está falando do nascimento. Semana que vem a gente vai falar do convite que foi feito para os pastores que estavam ali na região e tudo mais, né? Então, ali, o anjo, quando vai falar para os pastores, vai falar, olha, procura lá uma mulher, tal, não sei o quê, que está aqui, tem um bebê deitado numa manjedoura. O anjo mesmo sabia e falou para eles. E depois fala que quando os pastores chegaram lá, eles olharam e o neném estava na manjedoura. Parece que Deus está chamando a nossa atenção para essa palavra, esse detalhe, né?
A gente costuma pensar em manjedoura, aquele bonitinho, né? Dali do presépio, né? De madeirinha, ou um cestinho de vime, né? Com acolchoado, cobertorzinho, né? Mas o texto aparentemente não foi nada disso. Como é que era a manjedoura naquele tempo? A grande probabilidade era um pedaço de pedra, uma pedra que ficava no chão, e eles escavavam para fazer um fosso, né? Certo? Onde pudesse caber água, na hora que os animais precisavam beber, e onde eles podiam pôr a palha lá, o feno, alguma coisa, semente, para que o gado pudesse comer. Ok? Esse era o lugar onde provavelmente Jesus foi posto. E também a gente olha, né, não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos pensar um pouquinho, naquele tempo, naquele momento, uma cidadezinha pequena, chega um monte de gente, imagina todos os descendentes de José, 1000 anos depois, chegando lá para fazer uma festa. Acho que não ia ter salão para aquela turma, né? E foi o que aconteceu, certamente ali. Então, tudo indica, não sei se você já foi em alguma, já viu, você é capaz de ver isso indo para Aparecida do Norte. Só que a Aparecida do Norte já está com muita infraestrutura em volta, né? Mas de repente você vê, não sei se já aconteceu, você vai mais para o interior e você vê aquele pessoal, romaria tal, e chega em algum lugar, na própria estrada, num cantinho lá, abriu lá um espaço, uma clareira, e o pessoal que está viajando coloca lá, e vai ter os seus animais e tudo mais. Então tudo indica que algum lugar assim existia ali em Belém, onde todo esse povo que foi para o recenseamento acabou ficando, porque não tinha hotel, né? Não tinha nada para eles, e também casa de parente, haja parente para poder acomodar toda essa gente, e José e Maria provavelmente também não tinham dinheiro para pagar uma coisa melhor, e eles devem ter ficado num local desse, um local meio público, a um canto na estrada, e aí ali Maria... Oi? Não discutei. Não é um assentamento, porque era uma coisa... Assentamento é uma coisa que você vai, o povo começa a morar lá, né? Isso não, era uma coisa de passagem, né? Certo? De romeiros, vamos falar assim, certo? Então, ali, ok? Esse é o pano de fundo. Então, o que nós podemos concluir, então, que essa manjedoura significa? E a conclusão que mais se chega é que essa manjedoura fala para a gente, ela dá pelo menos 2 mensagens para a gente. E a primeira mensagem que ela deixa é uma mensagem de humildade. Humildade. Não sei se você tem algumas pessoas assim, eu tenho um parente muito próximo, que de vez em quando ela dá uns presentes até meio, né, discutíveis. Aí você olha assim para o presente e fala, isso daqui eu acho que ela ganhou de alguém. Mas ela se prepara uma caixa, um papel bonito, um lação, né? Então você olha aquilo, oh, me dei bem, né? Quando você olha o presente, aquele laço lindo, aquela embalagem perfeita, e aí o conteúdo frustrante, né? Tem alguns presentes, né? A gente foi comprar alguns presentes aí, né? Perto do Natal, e aí você chega num lugar, já deve ter acontecido com vocês, a pessoa fala, você quer uma caixa? Ou seja, a caixa agora custa, né? Antes você falava, eu quero, é presente ou não? É presente. O pessoal cuidava disso. Agora não. Agora, você quer uma caixa, tem o valor da caixa e você vai pagando. Você fala, não. Se você está comprando uma coisa boa, o importante é o conteúdo. Usa só um papel aí, né? Com cara de coisa de presente. Mas parece que então, Jesus ali, ele não veio, Deus parece que de propósito, né? Fez com que ele não viesse embrulhado ali numa caixa bonita, num papel bonito. Mas parece que essa manjedoura significa que aquele presente, que é Jesus, ele veio envolto em papel de embrulho mesmo. Sabe aquele papel pardo? Né? É mais ou menos isso, porque ele fala, sabe, queridos, eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo. E não no que está em volta do presente. Amém?
Provavelmente, né, essa humildade, e a próxima coisa que a gente vai falar aqui, foi mais ou menos um insight, ou seja, uma amostra de toda a vida de Jesus. Podia trazer aqui vários versículos, né? Eu vou pôr só um aqui, né? 2 Coríntios 8:9 fala assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Deus, né, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém? Tantos outros a gente poderia colocar aqui, né? Jesus, quando pergunta, Senhor, quero estar com você, ele fala, olha, eu não tenho nem... Até as raposas têm um lugar, uma toca, né? Eu não tenho nem lugar para pôr minha cabeça. Parece que isso era uma coisa que Deus usou para que Jesus, no fundo, ele soubesse a dor que a gente passa, o sofrimento que a gente tem. E por isso ele pudesse ter empatia. Lembra que a gente falou da semana passada? Empatia. Okay? Qual é o segundo ponto? A manjedoura fala de acessibilidade. Palavra grande, né? Mas o que significa? Fala que Jesus é acessível, ele foi acessível a todo mundo. Deus é acessível a você. Ele não está longe. Amém? Sabe disso? Alguns exemplos que a gente podia dar. Jesus, quando aquela mulher de fluxo de sangue, lembra? Jesus andando, correndo, já ia atender alguém, e uma mulher só toca na roupa dele, e aí todo mundo, vamos embora, essa mulher não pagou pedágio aqui, certo? Vamos em frente, vamos em frente. Mas Jesus parou, e ele quis saber quem era aquela mulher, ele foi acessível a ela. E ele curou ela, não só do fluxo de sangue, mas ele curou o coração dela. Amém? Para quem já ouviu a história. O centurião romano até, Jesus podia ter falado, eu vim só para as ovelhas de Israel, né? Ele chegou a falar isso, né? Mas ele atendeu o centurião romano, que tinha um servo que estava quase à morte, e Jesus foi atrás. O leproso. E é interessante as crianças, né? Quando chegam as crianças lá em volta para falar com Jesus, e parece que os discípulos falam, não, aqui não, tal, vocês não têm ainda, né? Cresça um pouco para aparecer. Jesus repreendeu os discípulos, não, deixa as crianças vir. É das crianças o reino de Deus, não é isso? O reino dos céus. Então Jesus foi assim, essa acessibilidade. O que a gente pode falar? Então, que Deus é acessível a você. Você não precisa de interlocutor. Se você está nos escutando também aí no YouTube, né? Você não precisa de interlocutor, seja Maria, qualquer outro santo, pois você pode ter acesso direto ao Deus Altíssimo, amém? Se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, esse acesso é garantido. Hebreus 4,15 fala disso, né? Fala assim, pois não temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. A gente poderia colocar provação, sofrimento, ok? Necessidade. Tinha dia que eles não tinham alimento, não é? Coisas do tipo. Porém, sem pecado. Amém? Isso nos leva, então, ao terceiro ponto. Ele veio para ser acessível a todos. Mas o texto tem essa última frasezinha. Ele foi rejeitado por muitos, é o nosso último ponto aqui. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. Não sei se você concorda comigo, mas não há lugar para Jesus no nosso mundo hoje. A esmagadora maioria das pessoas não querem saber. Não tem espaço para Jesus nas suas vidas. Né? E esse texto é um texto que mostra que isso foi desde o nascimento de Jesus. Eu acho que isso é uma mensagem que Deus quer deixar para a gente. Quis deixar para a gente. Que está aqui por trás. Não há espaço para Jesus nas praças públicas. Eu me lembro ainda quando era menino que eu não gostava de crente e de repente ia lá na cidade com a minha mãe, alguma coisa assim, ou mesmo sozinho, e aí de repente você encontrava aquelas pessoas ali perto do Teatro Municipal, não sei se vocês são de São Paulo ou não, né? Mas isso era normal lá.
Você ia lá, sempre tinha uma pessoa lá falando, com a Bíblia na mão, gritando, falando com os outros. Alguns achavam que era louco. Muitas vezes eu achei que era, né? Mas outras paravam, escutavam, e o Senhor, o Espírito Santo, fazia a sua obra, né? Hoje em dia isso é quase impossível. Sabe que em alguns países, eu não vi no Brasil, mas pelo menos nos Estados Unidos, as pessoas estão sendo presas só por ficar na frente, por exemplo, de uma clínica de aborto, né? 2 mulheres já foram presas por estar ali orando na frente da clínica, e elas foram presas. Nossa sociedade parece não dar espaço para Jesus. Nossa cultura, então. Vocês viram já quantos artistas, não só cantores, mas também atores de cinema e tudo mais, que são cancelados só pelo simples fato de alegar, ou seja, afirmar que são cristãos? Parece nome feio, parece nome feio. Não há lugar na nossa sociedade, portanto, para Jesus. E na política? Já escutou? O nosso Estado é laico, tem que ter a separação do Estado e da igreja. E a gente acaba acreditando nessas coisas, né? De tanto escutar, certo? Leva a situações como aquela. Se você que é um religioso, um desses cristãos, vem falar alguma coisa, okay? Então, se você é cristão, não se atreva a opinar sobre política. Não faz tanto tempo, eu sei que teve uma pisada na bola, que a gente pode dizer, do antigo presidente, de falar que ele queria um ministro do STF, que era, como é que ele falou? Extremamente evangélico, não, né? Um negócio assim, né? Que não leva a nada você fazer um tipo de coisa dessa. Mas, no fundo, houve uma resistência muito grande, porque falou, como é que um cristão vai julgar? Ora, a gente ainda está numa cultura judaico-cristã, não é? Quem será que tem mais senso de justiça para poder julgar do que um cristão? Mas entrou a duras penas, mas entrou, passou, né? O que a gente pode dizer? O governo romano não queria Jesus. Herodes o Grande, a parte judaica do governo, também não queria. Tanto é que quando os magos chegam do Oriente, né, você lembra dessa história? A gente não vai ler esse ano essa história, mas ele chega lá e vai ao Herodes, fala, olha, nasceu aí um menino, a gente viu a estrela tal. Ele fica todo animado, entre aspas, para saber. E aí, quando ele fica sabendo, na verdade, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Ou seja, ele não tinha lugar para Jesus e nem queria Jesus. Portanto, não há lugar, não há espaço para Jesus no mundo político. Mas também não há lugar para Jesus no mundo religioso, muitas vezes. Os líderes religiosos, os judeus da época de Jesus, é interessante que quando vieram os reis magos, eles também se envolveram. Herodes, como não era religioso, chamou lá, provavelmente o pessoal do Sinédrio, né, os escribas lá, mais famosos, e falou, olha, ele está falando que nasceu um menino aí, tal, assim, que é o rei dos judeus, e aí eles foram e confirmaram, eles chegaram nessa profecia que nós falamos, de Miqueias, não é? Mas é interessante que eles falam isso, os magos vão lá conhecer Jesus, mas nenhum deles se atreveu a ver se isso era verdade ou não. Tinha uma profecia sendo cumprida, pelo menos na visão daqueles homens, mas eles não quiseram saber, não é? 33 anos depois, eles estão planejando a morte de Jesus. Mas também não há lugar para Jesus, nem na época de Natal. E aí a gente volta para a fábula do camelo, não é? Você nem pode dizer Feliz Natal em alguns lugares. Pode ver, dá uma espiada nas faixas na rua. Boas festas, boas festas. Outro dia eu tive reunião com os amigos de trabalho antigos, os veteranos, e aí no final da reunião, a gente não sabe se vai se ver mais, eu falei Feliz Natal. Alguns falaram para mim Feliz Natal, como é normal, né? Mas alguns, que eu sei que são um pouco mais reticentes, têm outras religiões, falam boas festas, boas festas. Parece que o Natal se voltou uma coisa humanista, onde o mundo, né, todo mundo vai dar o melhor de si. Não é isso? Tem vários filmes, né, na televisão e tudo mais, mostrando isso. Virou uma coisa humana. E que dizer, então, das festinhas das escolas, né?
Estava ouvindo um pastor americano, ele fala, tinha antigamente nas escolas, porque as escolas americanas têm outro calendário, e nessa época eles estão em aula, né? Então o que eles tinham? Eles tinham uma semana, chamava recesso de Natal. Agora não é mais recesso de Natal, agora é recesso de inverno. Recesso de inverno, não pode mais falar que é Natal. Então, que conclusão a gente chega? Efetivamente, não há mais lugar para Jesus. E ainda queria dizer para você uma última coisa com relação a isso. Se você é cristão, você já deve ter percebido isso. Se você ainda não chegou, está chegando, queria só dizer para você, se você fizer lugar para Jesus em seu coração, em sua vida, o mundo não terá mais espaço para você. Ele vai te marginalizar, eles vão zombar de você. Apenas observe os detalhes. Aqui fala assim, ó, não havia lugar para Jesus? Não, né? Não havia lugar para eles. Está pesado, né? Mas graças a Deus, tem uma boa notícia que eu queria compartilhar com vocês. Amém? E essa notícia a gente já falou dela semana passada. Mas é importante a gente frisar. João 1, 11, 12. Fala assim, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A maioria. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder, dependendo das versões, de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Sabe qual é a boa notícia que está aqui, nesse texto? Se você abrir espaço para Jesus, Ele abrirá espaço para você. Amém? Você crê nisso? Se você fizer lugar para Jesus, em sua vida, no seu coração, Ele dará lugar para você nos céus, no coração deles. João 14, 1 a 3 fala assim, ó, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Isso é a versão NVI, né, que a gente adota. Eu gosto das versões que falam muitas moradas. A gente não sabe como vai ser, mas certamente não vai faltar espaço para a gente, se a gente abrir espaço para Jesus no nosso coração, amém? Ele fala, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, amém? Este é o chamado de Deus para você hoje. Abra espaço para Jesus, faça lugar para Ele em seu coração. Amém? Vamos orar? Pai Santo, eu quero te agradecer, porque aqui entre nós há aqueles que abriram espaço para Jesus no seu coração, e Jesus entrou e fez morada. Mas, Pai, se existe alguém entre nós, alguém que nos escuta pelo YouTube, que talvez nunca tenha dito sim, pessoalmente, a Jesus, que eles possam fazer isso hoje. Muitas vezes a gente vai se aproximando, vai entendendo, vai gostando, mas nunca teve a oportunidade de realmente se colocar diante do Senhor, Pai. E eu queria dar uma oportunidade para que essas pessoas fizessem isso hoje. Interessante sempre pensar que Jesus sempre bate antes de entrar no nosso coração. Por isso lá em Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Talvez você esteja escutando o toque de Jesus na sua porta. Talvez você esteja há bastante tempo em contato com Ele, mas nunca realmente abriu o seu coração totalmente para Ele entrar. Eu queria orar por você nesse momento. Senhor Deus, olha para cada um de nós aqui, Senhor, olha para o nosso coração, para que esse Natal, ó Pai, possa ser diferente para cada um de nós.
Senhor, se existe alguma coisa na minha experiência de fé que não tem te agradado, se no meu cristianismo existe uma barreira entre eu e o Senhor, quero declarar nesse momento, Senhor, quebra essa barreira, quebra essa barreira. Toca o nosso coração, toca o meu coração, Senhor. Faça morada nele. Eu não quero Jesus fora da minha vida, eu quero Jesus dentro dela, Senhor. Eu abro o meu coração para Ti nessa manhã. Te peço perdão por todos os meus erros, por todas as minhas falhas, Senhor. E peço que o Senhor possa realmente aceitar o meu sim a Ti. Nesse Natal, Senhor, eu quero dizer sim. E quero que todos aqueles que estão próximos de mim, na minha casa, na minha família, também tenham a oportunidade de dizer sim ao Senhor. Senhor Jesus, que neste Natal o Senhor seja o aniversariante e o convidado de honra no meu coração. Em nome de Jesus. Amém.